falar sobre esse tema muito importante, a gente convidou um epidemiologista lá do estado do Pará. A gente está com o Sérgio Beltrão aqui do meu lado. Tudo bem, Sérgio? Obrigado por atender o nosso convite. Prazer é meu, eu que agradeço, Klaus, e aproveitando e desejando um dia fantástico para toda a audiência. Obrigado você por aceitar o nosso convite. Bom, a gente sabe que a situação na região norte em si, nos estados da Amazônia, está ficando cada vez mais complicado. No Amazonas começou o boom com colapsos e agora a gente fala especificamente agora do estado do Pará, que é onde você está atualmente. Queria que você explicasse para o nosso público, para a gente, como está a situação atual do Pará quanto à pandemia da Covid-19. O Amazonas, a gente observa, parece ser um grande espelho negativo para todos os outros estados. E como é que está a situação do Pará nesse momento quanto à Covid-19? Você tem toda a razão, Klaus. A gente costuma dizer que, de alguma maneira, o Amazonas é um termômetro para a região norte. O que acontece lá, de alguma maneira, sempre desperta para nós um alerta do que é necessário a gente prestar atenção no que está acontecendo em todos os outros estados, né? Pensando exatamente no dia de hoje, dia 26 de janeiro, o estado do Pará está numa situação de alguma tranquilidade. Alguma tranquilidade em que aspecto, né? Nós temos ainda em funcionamento o hospital de campanha na capital e a reativação de alguns hospitais de campanha no interior, de forma que as taxas de ocupação, tanto dos leitos clínicos quanto dos leitos de terapia intensiva, ainda apresentam uma taxa de ocupação razoável para o enfrentamento da doença. Mas tudo isso é muito volátil, é uma realidade que hoje a gente pensa de uma forma, amanhã talvez a gente entre num parafuso, então é tudo muito delicado, né? Pensando no dia de hoje, a gente ainda tem uma situação razoável, mas... Exatamente, percebo que o governador do estado acabou fechando a barreira para o Amazonas para justamente não fazer com que essa nova cepa, o vírus, também entre no estado. Você concorda com a decisão também? Acha uma decisão positiva nesse sentido? Eu acho que a repercussão de um fechamento de fronteira é sempre muito negativo, né? Isso assusta bastante, principalmente pensando nas necessidades que as populações têm, principalmente aquelas que estão longe das regiões metropolitanas associadas às capitais. Mas eu entendo a intenção que ele teve por trás disso, que é de alguma maneira tentar organizar o Estado antes de flexibilizar de alguma forma, inclusive a recepção de pacientes que venham de outras regiões. Não é uma escolha fácil, definitivamente nenhuma possibilidade de isolamento decretado pelo governo, seja ele mais brando, do distanciamento social ou um lockdown, pensando numa opção mais rigorosa, é uma escolha fácil de ser feita, principalmente quando a gente percebe que essa escolha é feita para evitar a chegada de pessoas que estão num estado de vulnerabilidade aumentado, né? Que é o caso da população do Amazonas. Exatamente. Para a gente entender mais um pouco o panorama do estado do Pará e também de Rio Branco, por lá a situação também está muito complicada, nós fizemos o contato com repórteres das nossas afiliadas da CBN, tanto em Belém quanto em Rio Branco, para a gente entender como é que está a situação por esses dois municípios capitais dos estados, inclusive do Acre e também do Pará. Vamos ver. Já são mais de 316 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus aqui no Pará. Desse quantitativo, mais de 7 mil acabam morrendo em virtude de complicações pela Covid-19. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde, que monitora os casos de Covid aqui no Pará. Em relação aos demais estados brasileiros, o Pará encontra-se em estabilidade. Isso quer dizer que não houve um aumento, mas também não houve queda significativa no número de casos. Por aqui, a região que mais preocupa as autoridades de saúde é a região oeste do estado, principalmente os municípios que fazem fronteira com o estado do Amazonas. Por lá, o número de casos só aumentam e pressionam os serviços públicos de saúde. Em visita recente à região, o governador do estado, Helder Barbalho, disse que a situação por lá é preocupante. Os municípios menores já exigem do governo transferência de pacientes em estado grave para hospitais maiores, os hospitais regionais. Outra preocupação é em relação à falta de oxigênio. No município de Faro, onde pessoas acabaram morrendo em virtude da ausência do insumo, vai receber nos próximos dias 500 cilindros de oxigênio para amenizar a situação. O governo informou ainda que a situação dessa localidade aqui do Pará já foi informada ao Ministério da Saúde.
No Acre, mais pessoas precisam de UTI por causa da Covid-19. Em Rio Branco, o hospital está com 100% dos leitos de UTI ocupados e o hospital de campanha da capital já atinge 90% de ocupação dos leitos de UTI. Em Cruzeiro do Sul, no interior do estado, o hospital de campanha continua no limite. Por lá, os leitos de UTI estão quase 100% ocupados. O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, Guilherme Pulit, disse que a situação é ainda mais grave porque há menos médicos trabalhando no hospital de campanha na segunda maior cidade do Acre. Em todo o estado, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 71%. A situação do novo coronavírus no Acre segue preocupante. Mais de 40.500 pessoas estão infectadas pela Covid-19. Pouco mais de 850 morreram por complicações causadas pela doença. O cenário da pandemia no Acre foi apresentado nesta segunda-feira para técnicos do Ministério da Saúde durante uma reunião com uma equipe da Secretaria de Saúde do Acre. O objetivo é que o Ministério tenha ciência do cenário epidemiológico da Covid no estado e que ações sejam desenvolvidas na região para o maior enfrentamento da doença. Jane Kelly Silva, da CBN Rio Branco, para o AmazonSat. Sérgio Beltrão, a gente observa que em Rio Branco também a situação está muito complicada. Em Porto Velho, capital de Rondônia, a situação também está complicada por lá. Inclusive, hospitais estão colapsando. A que ponto a gente pode entender que o Amazonas pode ser um modelo negativo para esses outros estados? Até porque a gente percebe que Rio Branco, a gente tem também Roraima, numa situação bem complicada, Porto Velho também numa situação bem complicada por conta da Covid-19. Faltou planejamento, estratégias para que isso não acontecesse? Bom, você falou especificamente de Rondônia e Roraima, mas a gente está próximo do colapso também no Amapá. Não é exatamente uma questão de falta de planejamento, é uma questão de falta de estrutura, né? Existe falta de planejamento, existe falta de cuidado, e em certo ponto com certeza acontece. Mas não é exatamente isso que define especificamente se a gente vai entrar ou não vai entrar numa situação de catástrofe, como a gente tem visto agora no Amazonas. Quando a gente pensa no panorama global Brasil, a maioria do número de casos que acontece hoje no nosso país é na região centro-oeste. Logo depois da região centro-oeste são casos na região sul, em terceiro lugar na região sudeste e o quarta região do Brasil em número de casos é a região norte. Se nós não somos os que mais têm casos, por que nós somos os que mais têm sofrido com relação a esse aumento da incidência da doença? É porque aqui, infelizmente, a gente não tem uma estrutura hospitalar de suporte para as pessoas que apresentam, em alguma proporção, as formas mais graves da doença. Então, se a gente chamar de falta de planejamento, e é viável chamar de falta de planejamento, é uma falta de planejamento que vem acontecendo nos últimos 20 anos. Né? Em outras condições de saúde, antes da Covid, a gente já sofreu com influência disso. Então, a gente vem com problemas graves de malária, a gente vem com problemas graves de dengue, de chikungunya, de zika vírus. Todas essas arboviroses, de alguma maneira, já vem impactando a nossa população. Então, falta de planejamento? Também, né? Existem aí algumas questões para serem resolvidas com relação à estrutura e ao acesso. A gente estava conversando no bloco anterior, né, Sérgio, sobre toda essa situação envolvendo a pandemia da Covid-19. Você destacou um dado super interessante, falando também da falta de planejamento, mas principalmente a estrutura que a gente tem pouco aqui na região norte do país. Eu queria que você desse uma opinião para a gente também sobre essa situação envolvendo a transferência de pacientes do Amazonas para os outros estados. A gente tem duas linhas de pensamento. A primeira, que é a mais evidente, a que basicamente todo mundo concorda, é em relação à importância mesmo de tirar mais quase 300 pacientes aqui do Amazonas e levar para outros estados. Mas eu vi relatos, inclusive cobrindo aqui, de muitos enfermeiros e médicos desses outros estados que recebem esses pacientes, do receio que é também por conta da nova cepa que surgiu aqui no Amazonas se difundir nesses outros estados em que o Amazonas está levando esses pacientes. Eu queria a tua opinião relacionada a tudo isso. Bom, Klaus, primeiro eu preciso resgatar uma questão importantíssima, né? Nessa hora a gente percebe o tanto que o SUS funciona. Eu sou sanitarista, isso quer dizer que eu venho de uma corrente filosófica de defesa do sistema público de saúde no Brasil, mesmo diante de tantas falhas que ele apresenta, né? Então é inegável falar que a gente ainda tem muitos desafios para superar, mas sempre que a gente percebe que alguns avanços acontecem, é preciso resgatá-los e registrá-los também.
Nesse momento em que a gente vê a superlotação dos hospitais na região norte, em especial no Amazonas, e alguns outros estados se prontificam a receber pacientes, a gente está conseguindo de alguma maneira fazer valer um princípio que é típico de uma nação, que é o Pacto Federativo. Então, o Sistema Único de Saúde, ele não existe exclusivamente nas cidades e nos estados, ele existe em toda a nação, não existe um lugar do Brasil em que não exista SUS, e como o próprio nome diz, ele é um Sistema Único de Saúde. Então, no momento em que qualquer governador ou qualquer prefeito se dispõe a deslocar qualquer recurso que ele tenha para um outro estado ou receber um paciente de um outro estado, numa situação como essa que a gente está vivendo agora na pandemia da Covid, o que a gente está fazendo é, de fato, materializar a oportunidade de comutar os serviços. Isso é importantíssimo, porque é inviável que a gente tenha em cada um dos 5.700 municípios, 5.500 municípios no Brasil, um hospital do câncer, por exemplo, um hospital de doenças infecciosas, por exemplo. Então é muito importante, de fato, que a gente consiga, num contexto como esse, abrir as portas para os serviços especializados acompanharem essas pessoas que estão em situação extremamente periclitante, como o que aconteceu no início dessa pandemia. Existe a questão do medo de você estar, de alguma forma, transportando uma variante do vírus de um estado para o outro? Sim, esse medo ele existe e a gente não pode negar. Uma questão importante é entender que, independente do transporte do paciente, é muito provável que essa variante já esteja presente em todo o país. A dinâmica dos sistemas logísticos no Brasil, seja transporte aéreo, viário, rodoviário, toda essa questão dos transportes facilita muito que essas diferenciações de vírus, essas novas cepas, como as pessoas vêm chamando, mas na verdade são variantes, possam estar em várias regiões do país. Então, o medo existe, mas a ciência está aí para nos proteger. O transporte desses pacientes foi feito com muito cuidado, o cuidado desses pacientes está sendo feito em ambientes de isolamento e de proteção. Então, para a população, quem está com medo, porque nós recebemos pacientes de tal região que está numa situação de catástrofe, eu acho que esse é um medo que ele é infundado. Os profissionais de saúde que eventualmente propagaram algum tipo de opinião desse tipo, talvez estivessem tomados pela emoção, não é o caso para realmente nenhum pânico, muito pelo contrário, tudo isso foi feito com o máximo de cuidado possível. Sérgio, um médico que inclusive participou de toda essa ação de logística mesmo, de pegar o paciente do hospital e levar até aqui para o aeroporto, colocar esse paciente dentro do avião. Então é todo um aparato, é todo um cuidado, é toda uma logística muito bem pensada para que esse paciente primeiro chegue, obviamente, com vida até outro estado e principalmente que o contato com o familiar seja constante dos pacientes que estão em outros estados também. Então existe todo um cuidado mesmo, né? Com certeza. Durante esse momento de crise, falar em ganhos colaterais é quase uma heresia, né? A gente não pode falar que com tantas pessoas morrendo, como você falou, 300 pessoas deslocadas de casa, a gente vai falar que isso é um sucesso. De fato, não é. A gente poderia chamar de sucesso se todas essas pessoas pudessem ser atendidas nas suas cidades. Então, isso não é um sucesso, isso é um remédio que está sendo feito, né? Mas, com certeza, quando a gente pensa nas dificuldades que a gente tem enquanto nação, porque é um país gigantesco, né? Praticamente um continente como país, e a gente conseguir organizar isso em tempo recorde, de fato é uma superação muito grande e é uma coisa que a população tem que se orgulhar e não ter medo, pode ter certeza. O governo federal, junto com os governos aí de todos os estados da Amazônia, estão, dentro da medida do possível, colocando aí, comprando oxigênio aqui no Amazonas, por exemplo, mas na sua avaliação, os estados da Amazônia também precisam estar atentos a esse insumo nos hospitais públicos, por exemplo, no Pará. Como é que está essa situação? Olha, aqui a gente ainda tem uma certa facilidade no fornecimento, a capacidade produtiva no estado do Pará é maior do que no estado do Amazonas, mas, como eu disse para você, tudo isso varia muito rapidamente, né? Pode ser que a nossa condição de oferta fique restrita em horas, né? Isso, infelizmente, não é possível mensurar de forma segura. E ainda tem uma questão que ela é muito comum na região norte, e quem não é da região norte talvez não consiga entender dessa maneira, mas dentro de um estado você pode ter 18, 19, 20 e poucas horas de deslocamento de uma cidade para outra, porque você não tem rodovia, não tem aeroportos, não tem condições. Então tudo isso é muito sensível, né? O que a gente tem percebido, e isso já assusta bastante,
é que algumas regiões de saúde do estado do Pará, né, que aí congregam algumas cidades com capacidades compartilhadas, você já tem praticamente 100% de ocupação nos leitos clínicos e nos leitos de UTI. Como eu disse, também, infelizmente, são condições que variam muito rápido, né? Você pode estar com uma taxa grande de ocupação agora e, de repente, em função de algum óbito, alguma alta ou até mesmo da ampliação do número de leitos, você ter essa taxa sendo alterada. O mais importante nesse momento é que a população entenda que a gente ainda vai conviver com a Covid-19 durante muito tempo, então os cuidados precisam ser tomados, a gente precisa continuar utilizando máscara. Estou conversando com você sem máscara porque estou no ambiente sozinho, então isso a gente pode se dar esse luxo. Podemos nos dar esse luxo porque estou numa sala com ventilação e sem nenhuma companhia, então a gente pode fazer isso, mas em outras situações é continuar com a utilização do uso de máscaras, continuar fazendo a antisepsia das mãos, limpando tudo que você recebe da rua, deixando o sapato do lado de fora, aquelas questões todas que muitas vezes a gente aprendeu e largou porque de alguma maneira achou que a doença estava controlada, é hora de retomar. E até aqueles cuidados que as pessoas ainda insistem em dizer que é excessivo, eu dei o exemplo de você deixar o sapato fora de casa. Quando você fala da saúde sua e dos seus familiares, não existe excesso, né? O excesso de zelo sempre é uma proteção a mais. Garanta essa proteção a mais para a sua família. Se parece exagerado para o seu vizinho, deixe seu vizinho viver as emoções das ações que eles têm. Você, em casa, tome todo o cuidado possível, porque, infelizmente, pelo menos até o final do ano, a gente ainda vai ter um número considerável de casos de Covid para conviver e, considerando que os casos existem, infelizmente, os óbitos também vão acontecer. O Amazonas, por exemplo, o estado está recebendo maior número de vacinas justamente pela situação que o estado vive. Recebeu mais de 200 mil doses da Coronavac, mais de 130 mil doses da vacina de Oxford, AstraZeneca. E eu quero perguntar para você, Sérgio Beltrão, epidemiologista, que está aqui conosco conversando, dando esse panorama geral sobre a Covid aqui na Amazônia e também no estado do Pará. A gente vai conviver por um tempinho aí com poucas doses da vacina. A gente percebe que tem muita gente furando fila. Aqui no Amazonas, por exemplo, teve gente de 25, 24 anos tomando vacina, apesar de serem médicas, mas, enfim, o público de risco merecia prioridade. Eu queria saber de ti duas coisas. Primeiro, sua avaliação como epidemiologista e um médico sobre esses fura-fila. E segundo, a quantidade de vacinas, infelizmente, vai ser inferior para todos os estados, né? Então, o plano logístico também, até porque a gente está na Amazônia, sair de Manaus para ir para um outro município, do Pará para ir para outro município, é bastante complicado. Então, eu queria ter uma avaliação sobre vacinas partindo desses dois pontos. Sabe, Klaus, que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro ele é mais antigo do que o SUS. O SUS tem aproximadamente 30 anos e o Programa Nacional de Imunização tem mais de 40 anos. Então, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer e faz há muito tempo é imunização. O problema da questão da Covid, para esse momento em específico que a gente está vivendo, é que é a primeira vez em que nós temos uma campanha de vacinação sem campanha, ou seja, não existe comunicação com a população sobre como isso está acontecendo, e é uma campanha de vacinação sem vacina, ou seja, a gente ainda tem conta-gotas das doses que estão sendo aplicadas em todos os estados da federação, não só no Amazonas, não só na região norte, em todo o Brasil o número de doses ainda é insuficiente. E esse é um desafio muito complicado de se superar. Por quê? Porque depende de acordos internacionais, uma vez que o nosso país não é autossuficiente para essa vacina em específico. Lógico, é uma doença nova, uma série de vacinas que estão sendo ainda desenvolvidas, algumas já autorizadas para uso emergencial. Então, tudo isso ainda é muito sensível para que a gente consiga fazer uma cobertura vacinal adequada. Em qualquer campanha de vacinação, você sempre tem grupos prioritários. Então, se você pensa na vacina sazonal da gripe, ela primeiro vai acontecer na população idosa, depois ela vai para a população em geral. Quando a gente começou no Brasil com a vacina contra o HPV, que é um tipo de vírus capaz de causar o câncer de colo de útero, a gente tinha uma parcela da população para ser imunizada antes da população em geral. Então, tudo isso é planejado antecipadamente e a execução é feita da melhor maneira possível.
da melhor maneira possível está acontecendo nesse momento a imunização para a Covid. Existem distorções, existem erros, existem falhas, com certeza existem. Às vezes essas falhas elas são legalizadas. Então, por exemplo, o que parece ter acontecido no Amazonas é que algumas pessoas que talvez não devessem ter tomado a vacina pelo ponto de vista da moralidade estavam autorizadas a tomar pelo ponto de vista da legalidade. Então, são as fragilidades que a gente tem em todo lugar. Infelizmente, e aí é um juízo de valor que eu preciso fazer, o brasileiro ainda trabalha naquela perspectiva de pouca farinha é meu pirão primeiro, né? Esse é um ditado popular que todo mundo conhece. Isso é muito triste, porque as pessoas que eventualmente estão aproveitando o seu pirão primeiro são as pessoas que estão fora da linha da prioridade. Não por conta da idade, nem pelo poder aquisitivo econômico, porque isso por si já é impossível de se defender ou de se questionar, mas principalmente porque as pessoas que de fato nesse momento precisam estar imunes para cuidar das outras pessoas ainda não tiveram acesso, ou aquelas pessoas que eventualmente se contraírem a Covid vão falecer muito rapidamente também estão sendo colocadas em segundo plano. Existem hoje, em todo o país, 2 tipos de vacina. Uma que é menos volátil e que a distribuição é muito mais tranquila, que seria a Coronavac, e uma que, infelizmente, em função das características bioquímicas, ela tem uma fragilidade maior, que seria a da AstraZeneca e Oxford. Então, quando você abre um frasco da vacina da AstraZeneca e você tem 10 doses para serem aplicadas num período de 6 horas, e eventualmente você percebe que chegando no final daquele prazo, aquela vacina, aquela dose pode ser perdida, aí com certeza você precisa pegar a primeira pessoa que aparecer na rua e aplicar. Porque ante o desperdício da vacina e a aplicação para uma pessoa que está fora da escala de prioridades estabelecida inicialmente, é melhor que você faça uma vacinação porque você aumenta a cobertura. Não parece que foi isso que aconteceu no estado do Amazonas e não parece que é o que vem acontecendo em outros estados, né? Até a paixão nas relações interpessoais vem aparecendo como justificativa para que você imunize pessoas que não estão na linha da prioridade. Então é uma questão realmente de falta de maturidade da população brasileira, de entender que você não deve furar a fila, se uma fila existe é por alguma lógica com a qual ela foi construída, e a lógica para a vacinação no Brasil ela foi feita de uma forma muito inteligente. Eu entendo o risco das pessoas, eu entendo o medo que as pessoas têm, eu estou doido para ser vacinado, eu não fui vacinado ainda, pois é, pode ter certeza absoluta que na hora que eu for chamado eu serei um dos primeiros da fila, mas é preciso que a gente entenda que não é o momento para que toda a população seja vacinada. A gente precisa dar prioridade para aquelas populações que são mais vulneráveis, então entram aí, por exemplo, os indígenas, que não têm um sistema imunológico tão bem desenvolvido quanto o nosso e tem uma questão de isolamento muito maior. Entram as pessoas que estão dentro das casas de longa permanência, então aquilo que a gente chama coloquialmente de asilos, essas pessoas elas são extremamente fragilizadas e a possibilidade de transmissão entre elas é muito grande, isso aconteceu no início da pandemia, a gente precisa reconhecer, e os profissionais que de fato estão na linha de frente. Depois que a gente conseguir a conta-gotas, como eu disse, difícil porque a gente tem uma quantidade pequena de doses ainda. Que essas pessoas sejam imunizadas, com certeza os outros grupos vão ser imunizados também. Sérgio Beltrão, epidemiologista, lá do Pará. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite do Amazônia que eu quero. Nós estamos sempre a ordens. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado pelo convite. Eu desejo muita paz e muita saúde para toda a população brasileira. Até a próxima. Até a próxima, Sérgio Beltrão conosco, epidemiologista. Lembrando você, telespectador da Amazônia que eu quero, do canal Amazonsat. O Amazônia que eu quero está todo home office, o Sérgio Beltrão está na casa dele, eu estou aqui na minha casa e a gente vai fazendo assim o programa Amazônia que eu quero. Quando tudo voltar ao normal, a gente vai estar no estúdio comentando com gráficos e falando melhor sobre todos os temas colocados. Um grande abraço para você, Sérgio Beltrão. Para você que nos acompanhou também, um grande abraço para você. E a gente volta na próxima quarta-feira. Um abraço.